Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Olha, neste vídeo vamos falar um pouco sobre essa questão aí ainda do comando do banco de reservas do Mengão, hoje ainda sob o comando do Garoto de Ipanema, que merece inclusive um pé na bunda, né, pra sair, pra ser mandado da Gávea, né? Não é técnico para o Flamengo, absurdo que ainda continue como técnico do Flamengo. Vamos esperar a temporada terminar, não tem que mandar embora agora, gente. Até porque o Flamengo não pode correr o risco de perder bons profissionais que estão no mercado neste momento. Um nome interessante é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ainda poderia ser um técnico interessante para o Flamengo? O Jorge Jesus poderia voltar a treinar a equipe da Gávea? O que vocês acham disso? Eu tô levantando essa questão porque o Jorge Jesus é um técnico bastante questionado lá em Portugal, porque ele tem um temperamento muito forte. Muito forte. Aqui, inclusive no Brasil, quando estava no comando do banco de reservas do Mengão, ele aliviou muito, inclusive. Mas é um técnico de muita personalidade e tem também um gênio forte demais. Mas é um cara que tem sua competência. E isso tudo vem à tona depois que a sua equipe consegue. A sua equipe o Benfica jogou contra o Bessade durante 45 minutos só. Os 45 primeiros minutos, depois a equipe descansou em campo. O Jorge Jesus praticamente colocou vários jogadores para atuar, mudou muito a equipe, né, desacelerou completamente. Até pensando nos próximos compromissos do Benfica, que não são compromissos nada fáceis. Mas nos primeiros 45 minutos da partida, a equipe do Benfica fez 7-0 no Bessade, gente. 7-0. Mas é uma equipe que não é tão forte assim lá em Portugal e tal, mas outros não ganharam de 7-0. Outros não ganharam de 5-0. Outros não ganharam de 3-0. O Benfica do Jorge Jesus ganhou de 7-0. E a equipe estava ganhando de 2-0, o Jorge Jesus xingando todo mundo. Para que os caras fossem para frente, para fazer mais gols. 3-0, a mesma coisa. 4-0, 5-0, o cara não sossegou. Tava lá xingando, exigindo que os jogadores fizessem um trabalho ali. De chegar à área, tentar se arrematar, tentar se fazer mais gols. No segundo tempo, aí sim, já dado como cumprida a missão, ele praticamente pede para que os jogadores, de certa forma, ele pede, né? Não tem essa informação, mas tudo indica que isso aconteceu. Ele pede para que os jogadores desacelerem, pensando já em outros compromissos ali, até mesmo pelo Campeonato Português. O Jorge Jesus é realmente um técnico muito diferente. Ele é um técnico que é muito questionado, mesmo na comunidade do Benfica. Mas aí, depois de algumas partidas, essas pessoas que o questionam ficam em dúvida sobre, mesmo aqueles que não gostam dele, não, o cara é bom. Olha, o cara é bom. Talvez fosse o caso mesmo da gente pensar na continuidade dele mesmo, porque ele é bom. Olha o que ele faz, ele é chato, mas ele é bom. Foi um 7-0, assim, impressionante, que a equipe adversária não conseguia chegar no gol do Benfica. Não conseguia passar do meio de campo, era impressionante. Então o Jorge Jesus poderia ser um nome interessante. O Jorge Jesus teve sob o seu comando uma equipe de 200 milhões, né, Renato? Não de 300, né, Renato? Mas de 200 milhões. Ganhou tudo pelo Flamengo, né, Renato? Que não ganhou nada. Com o time de 300 milhões, disputou 3 títulos, não ganhou nada pelo Flamengo, né? Nada. Ele poderia sim ser um nome interessante para substituir o Garoto de Ipanema da Gávea. Mas tem o Marcelo Gallardo também, que está livre do mercado. Não vai ficar, evidentemente, por muito tempo livre. Daí a importância do Flamengo já tentar negociar agora. O que o Gallardo, na verdade, deseja é que seja oferecido para ele um projeto, uma segurança de que vai ficar pelo menos um ano, uma temporada no comando da equipe. É muito provável que ele exija isso no contrato, né, que ele fique pelo menos um ano. Ele vai exigir também, né, que as suas ideias de futebol, algumas delas sejam implementadas no ninho do urubu, na confecção de jogadores da canteira do Flamengo. Ele vai também exigir que a sua comissão técnica venha junto com ele, porque boa parte dessa comissão técnica ele monta. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o Gallardo, tem 2 vídeos, um inclusive bem antigo, então, fala do processo de construção do Gallardo como técnico de futebol. Grande parte da sua comissão técnica ele monta quando ele sai do Nacional, que foi o primeiro clube que ele dirigiu, Nacional do Uruguai. Ele fica 2 anos estudando futebol e nesse tempo ele alugara um apartamento lá em Buenos Aires para estudar futebol, para se aperfeiçoar. Aí ele contrata vários profissionais para fazer parte da sua comissão técnica. Ele paga do bolso para esses profissionais durante esse tempo inteiro. E nesse tempo ele recebeu muitas propostas, ele não aceitou. Durante 2 anos, quando ele sai do Nacional, ele recebe 13 propostas. Ele não aceita nenhuma. Depois, enquanto ele estava lá em Buenos Aires estudando futebol, recebe mais algumas propostas, também não aceita. Dizem que uma delas foi do River. Eu nunca consegui confirmar essa informação. Mas ele não teria aceitado porque ele achava que não estava pronto ainda, que precisava estudar muito mais futebol. O cara já tinha sido campeão lá no Uruguai,
pelo Nacional e achava que tinha que estudar muito futebol porque ele achava que não tinha competência ainda para ser técnico de um clube como o River. Então vários desses profissionais, inclusive o Vizcaia, que chega, que ele leva para todo lugar, na verdade, já estava com ele nesse momento. Ele traria também a Sandra Rossi, que é uma médica neurocientista muito importante, que trabalha, por exemplo, o posicionamento dos jogadores, a situação, problema do jogador, como é que o jogador tem que fazer nas situações de limite, bem complicadas, como é que ele tem que fazer, por exemplo, para ter uma melhor ação, para ter a melhor decisão. Esse é um trabalho da Sandra Rossi, uma profissional que é requisitada sempre para trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, mas sempre ficou do lado do Galhardo, e claro que nesse momento ele não ia abrir mão de trazê-la para trabalhar também com ele na Gávea. O seu analista de desempenho, que ao contrário de alguns analistas de desempenho aqui no Brasil, esse presta mesmo, é muito bom. E os outros profissionais também. O Galhardo seria um técnico, uma grande novidade no futebol do Brasil, não somente na Gávea. Então poderia também ser esse nome. Um outro técnico interessante é o Bruno Genesio, que está no Reims da França. E é um técnico que tem para mim é um dos melhores que sabe trabalhar essa questão do jogo de posição, em que as suas equipes não levam muitos gols. Posse de bola absurda o tempo inteiro, mas é uma posse de bola muito criativa. A equipe do Reims, assim como as outras equipes do Bruno Genesio, trabalha sempre ali no entorno da área dos seus adversários. Raramente essa equipe está trabalhando no meio de campo, por exemplo. Geralmente é sempre ali na frente, mas não é uma equipe que leva muitos gols. Porque é fruto, por exemplo, de um trabalho muito bem executado e produto também de muito estudo, muito entendimento do que é o futebol. Este é o Bruno Genesio, também um grande técnico ali. Seria um grande técnico para o Flamengo. O Leonardo Jardim Leonardo Jardim está na Ásia nesse momento, acho que é um pouco difícil. Seria um pouco complicado. Assim como também o Francesco De Serbi, que é o técnico do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Mas esses dois também poderia caber, por exemplo, uma oferta. Pelo menos uma consulta para saber, por exemplo, qual seria o interesse deles. Uma consulta também poderia ser feita ao Paulo Fonseca, que está livre no mercado neste momento. Esses técnicos, por exemplo, seriam técnicos aí mais complicados, porque, enfim, alguns muito caros, né? Caros, mas acho que o Flamengo consegue pagar, e outros que estão empregados. Também livre no mercado, temos aí o Pedro Caixinha, que é um técnico excepcional, português, também muito bom. Tem também o Jorge Almiron. O Almiron está livre no mercado nesse momento, parou para dar um tempo, mas o Almiron, por exemplo, neste momento, eu não quero apontar tantos nomes assim. Acho, por exemplo, que Matias Almeida está acima, está à frente do Almiron e também poderia ser um nome. Nesse caso, pelo menos uma consulta, já que ele está no Quakes de San José, na Califórnia, e ele é um técnico que não gosta muito de conversar com ninguém quando ele está dirigindo uma equipe. Contudo, é um técnico tão excepcional que eu acho que valeria uma consulta também. Então, o que eu acho que o Flamengo não pode nesse momento é perder tempo. Os caras têm que tirar o bundão da cadeira e tem que pensar rapidamente na busca de um profissional para dirigir o Mengão, porque o Mengão não pode ser dirigido por amadores. O Renato Gaúcho é um amador e jamais deveria ser chamado para trabalhar no Flamengo. Ele que ofendera o Flamengo quando era técnico do Grêmio, jamais deveria ser chamado para ser o técnico do Flamengo. Isso foi um grande erro. Mas nessa final teve um erro individual. Esse erro individual foi potencializado, gente, por um jogador desatento, infeliz, irresponsável, que não entendeu que era uma final, mas também foi potencializado também pelo próprio técnico, porque no momento em que a equipe precisou do técnico, a gente não viu as variações, a gente não viu, por exemplo, nenhuma novidade, a gente não viu, o que ele faz é trocar, é colocar o jogador em campo, alterar, e às vezes altera errado, às vezes não leva alguns jogadores importantes pro time, altera no momento errado também, demora, enfim. Ele acha que mudar a equipe é mudar de jogador, é só fazer substituição. Ele não entende que pode mudar a equipe, por exemplo, mudando o posicionamento de um jogador. Ele não entende que, por exemplo, que quando a equipe está com dificuldade para entrar na defesa adversária, a equipe pode usar algum tipo de variação que o adversário não conhece. Não o básico, porque o defensor já está acostumado a lidar com as mesmas ações básicas de uma equipe que está tentando furar o seu bloqueio defensivo. É para isso que um técnico inteligente consegue, por exemplo, gerar uma situação nova para surpreender uma zaga muito fortemente armada e defendendo ali a sua área. O Renato não é técnico para isso. Então, se ele assinou também pela derrota em Montevidéu, claro que assinou, mas assinou fácil, embora ele não tenha sido um dos grandes responsáveis no jogo em si. Mas foi também um dos grandes responsáveis, sim. Ele não foi o grande responsável, mas foi um dos. Assim como os dirigentes também foram responsáveis. Até mesmo pela manutenção dele. Já pensou vocês, por exemplo, se o Flamengo tivesse ido atrás de um técnico há 3, 4 semanas atrás?
Aí esse técnico talvez não desse tempo para ele se adaptar. E o Renato ficou, deu tempo. Deu tempo para ele mudar, ele conseguiu fazer uma coisa de nova. De repente esse novo técnico aí poderia perfeitamente ter uma ideia muito boa para surpreender o adversário nesse jogo. Foi um grande erro, então os dirigentes erraram. Os jogadores erraram, o seu Everton Ribeiro errou, Everton Ribeiro que é bancado, inclusive, que não sai da equipe nunca, que é uma espécie de líder da equipe. O seu Renato não tem coragem de tirá-lo da equipe. Jogou nada toda vez. Foi vergonhoso o jogo do Everton Ribeiro, vergonhoso. Davi Luiz, vale a pena ter um jogador desse? Jogou nada. Mas não comprometeu. É só para isso que o Flamengo tem que ter o Davi Luiz? Para não comprometer? Não se espera de um jogador desse um pouco mais nesses momentos complicados? Não se espera até de Felipe Luiz um pouco mais nesses momentos também? Não se espera desses grandes jogadores, por exemplo, nesse momento que faça algo diferente? Não se espera, por exemplo, do Bruno Henrique, que não jogou nada também, que nesse momento faça algo diferente? O tal do Isla, que é uma piada, virou piada. Uma piada pronta, na verdade, é o técnico bancar um cara desse em relação ao Matheus, que não jogou bem, mas o Matheus é reserva, o jogador que está o tempo inteiro sendo desprestigiado pelo técnico, que os técnicos do Flamengo constroem cada vez mais a ausência de confiança no seu próprio jogo, no caso do Mateuzinho. Então a equipe não foi bem. Muitos jogadores deixaram de... não conseguiram jogar. O Arrascaeta, com 10% da condição física, jogou mais do que todo mundo. Foi um dos melhores da partida. Foi um exemplo. Mas o técnico faltou. O Flamengo, quando precisou de um técnico, não teve um técnico. Por isso o Flamengo tem que ir imediatamente no mercado. Buscar um técnico como Galhardo, buscar um técnico como esses outros que eu citei aqui, neste vídeo. Mas tem que fazer logo, não pode ficar dormindo, porque o Flamengo tá perdendo oportunidades porque tá dormindo, gente. O Flamengo conseguiu ganhar a Libertadores de América com o Jorge Jesus, depois de muito sofrimento, muito tempo. O Flamengo sinalizou naquele momento que poderia se tornar realmente o maior conquistador das Américas. De lá pra cá já são 2 Libertadores que passaram. E o Flamengo não conseguiu, gente. Por quê? Porque estão dormindo, estão brincando. E agora nessa temporada... o Flamengo não consegue nenhum título grande, não conseguiu Libertadores, não conseguiu Copa do Brasil, não conseguiu o Campeonato Brasileiro. Então esse clube que poderia ser o grande conquistador das Américas já está deixando de conquistar porque os dirigentes estão brincando com o Flamengo. E uma das maiores brincadeiras de mau gosto que eles tiveram foi a manutenção, a contratação e depois a manutenção do tal do Renato Gaúcho, né? O tal do garoto de Parama da Gávea, no comando do banco de reservas desse clube magistral, fantástico, um dos maiores e melhores do mundo que é o Flamengo. Então alguma coisa tem que fazer, tem que acontecer imediatamente. E a primeira coisa que eles têm que fazer é dar um pé na bunda desse garoto de Ipanema e mandar ele lá para Ipanema. Vai pra praia, meu amigo. Você não falou que quem quer estudar, aprender, vai pra Europa, quem não quer vai pra praia. Então dá um pé na bunda dele e manda ele pra praia. Mas tem que fazer logo. E buscar um técnico à altura do Flamengo. Caro ou barato, o Flamengo tem que pensar nisso. Tem de ter um técnico de qualidade. Porque pode fazer isso. Não é que não pode, o Flamengo pode fazer isso. Então tem que fazer. Imediatamente. É isso.